Boa tarde, está no ar o programa Revista Desportiva, o seu programa de todas as segundas-feiras, pelas 18 horas. Vou assim dar o apito inicial para mais uma revista desportiva. Hoje temos uma entrevista a Hugo Quintino, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora. Vamos também falar sobre o sorteio da Taça Dinis Vital e ainda vamos abordar a conquista da jovem alentejana Margarida Carreiro no Campeonato da Europa de Trampolins. Para já, passo a palavra para ti, Luís Mosca. Viva, boa tarde, Hugo Miguel Lobato Quintino, 36 anos, foi árbitro até de segunda divisão. Creio já agora, Hugo, se me permites, só para confirmar, o último jogo foi um Leixões-Penafiel, não é? Em 2018. O último jogo de quarto árbitro, sim. O último jogo de Quarto quarto árbitro, árbitro foi exatamente, esse, sim, sim. foi esse jogo. Sim, E sim, a sim, apitares, sim. recordas-te quando é que foi o último? O último jogo que eu apitei na minha carreira foi um jogo, é curioso, porque foi um jogo do Campeonato Nacional de Juvenis e que foi o primeiro jogo que fiz que não chegou ao fim. Foi o último jogo que fiz e foi o primeiro jogo que fiz que não chegou ao fim, mas foi esse. O último jogo de séniores que apitei da Federação foi no Barreiro, já há alguns anos. Ora, o Hugo é licenciado, o Hugo está na administração do Hospital de Évora, chegou dirigente da arbitragem depois do apito, pendurou então o apito já há mais de 3 anos, já lá vão mais de 3 anos, e depois chegou dirigente da arbitragem. Era um sonho para ti, Hugo, se me permites, Olha, Luís, podemos começar por aí. primeiro que tudo só cumprimentar-te, agradecer à Diana FM o convite para estar aqui presente. Eu tenho que confessar que sou um ouvinte frequente do programa e quero dar-vos os parabéns porque de facto têm aqui uma relevância extraordinária no futebol distrital e um espaço que conquistaram muito, muito importante. Portanto, dar os parabéns e agradecer o convite e também a ti, já conversámos sobre isto várias vezes, somos amigos, posso confidenciar que somos amigos há vários anos. E também aqui reconhecer aquilo que tem sido o teu trabalho em prol do futebol distrital ao longo destes anos. Somos poucos, mas somos bons, não é? Ou fazemos por isso. Obrigado da minha parte. Pronto, em relação à tua pergunta, e entrando aqui no foro um bocadinho mais pessoal, a verdade é que sempre foi uma ambição minha ser dirigente do Conselho de Arbitragem, ser presidente do Conselho de Arbitragem. Mas confesso que era uma ambição que tinha daqui a uns 20 anos, ou daqui a uns 25 anos. Não nesta fase da minha vida, e na fase da minha carreira profissional e até na minha fase da arbitragem. Mas neste momento, tendo em conta um conjunto de circunstâncias que havia à volta da arbitragem no nosso distrito, não consegui dizer que não e não consegui virar as costas a este desafio. E respondendo à tua pergunta, era de facto uma ambição minha, claramente, mas uma ambição para daqui a 20 anos, quando A estivesse ali nos longo meus prazo e 5. não agora. Foi uma Exatamente, missão que exatamente. foste chamado, uma missão em setembro do ano passado, chamado, tendo em conta essas circunstâncias, uma eleição também que foi polémica. Aliás, o Conselho de Arbitragem, eu agora posso aqui dizê-lo que o Conselho de Arbitragem até estava nas duas listas que concorreram à Associação de Futebol de Évora. É sempre um órgão obtecido, não é? Hugo, pode dizer-se, Olha, mesmo a Luís, nível nacional ou a nível distrital, é sempre um órgão que os clubes disputam, deixa-me só sobretudo a dizer, nível nacional. deixa-me só corrigir uma coisa que disseste. O Conselho de Arbitragem não estava nas duas listas, estava na lista do engenheiro António Pereira. A outra lista do Dr. Domingos Cordeiro é que resolveu não apresentar a lista ao Conselho de Arbitragem. Mas, de facto, o convite e o Mas meu compromisso era com o contavam engenheiro. também com vocês. Pronto, mas isso foi algo que eu até deixei claro ao Dr. Domingos Cordeiro. Eu estava com quem me convidou, que foi o engenheiro António Pereira, e depois a decisão seria do outro candidato apresentar ou não. É possível, é algo que dá muito trabalho, portanto não é possível para toda a gente, principalmente a nível distrital, dá realmente muito trabalho, mas esperemos que seja gratificante daqui a 3 anos, quando terminarmos o nosso mandato, esperemos que seja gratificante. Uma enfim, das situações, há vários estudos sobre isso, sobre a pandemia, foi a perda de vários atletas, quer da formação, quer até vamos ver o que é que vai acontecer com mais velhos, os séniores,
nos árbitros, pode dizer-se também, houve uma perda significativa ou não durante o estado de pandemia para alguns árbitros se afastarem? Pergunto isto porque houve esse curso a decorrer, Sim. há um curso iniciado. Desse curso iniciado, quantos é que vão acabar esse estágio agora? Olha, a questão da formação foi trágica para os clubes e foi trágica para a arbitragem, não é? Porque é nos escalões de formação que os árbitros mais novos evoluem, é nos escalões de formação que começam a apitar, é aí que erram mais e é aí que também fazem a sua formação. Portanto, os escalões de formação são para jogadores e são para os árbitros. E com a ausência desses jogos, há um conjunto de árbitros mais novos que já deviam estar a apitar e que estão há um ano a aguardar a oportunidade de começarem a apitar com mais frequência, não é? Porque quando temos um ano em que só temos, ou não temos, ou só temos camadas, ou só temos campeonatos séniores, obviamente que há árbitros que têm que fazer o percurso normal e não podem começar logo a apitar nos séniores. E, portanto, foi muito complicado. Em relação ao número de árbitros, podemos também falar já nesse tema, não sei se queria já enquadrar ou não, mas dizer que nós, quando tomámos posse em setembro, tínhamos 33 árbitros com exame médico aptos a atuar. 33, não me estou a enganar no número. E, portanto, não eram suficientes sequer para a jornada que se ia iniciar dali a 15 dias. Entretanto, como as camadas jovens estiveram suspensas, naturalmente que nós não conseguimos terminar o recrutamento. Porquê? O curso de árbitros tem duas fases. Portanto, tem uma fase teórica, uma fase de leis de jogo, e depois tem uma componente prática, que no nosso caso correspondem a 9 jogos, a atuação em 9 jogos. E, portanto, só depois de completarem a componente teórica e a componente prática é que efetivamente termina o curso de árbitros. Durante este ano, nós iniciámos um curso, como disseste muito bem, em que concluímos a componente teórica. E depois de concluir a componente teórica, que foi ali no final do ano passado, tivemos 4 meses de intervalo até agora ao recomeço das competições e até agora podermos, de alguma forma, colocar esses jovens dentro do campo. E isto é terrível, não é? Isto é terrível. E é muito, muito complicado de gerir. Em resumo, daquele curso que nós iniciámos ainda com um conjunto de inscrições, tivemos a presença, porque convidámos-los a todos, porque eles não são obrigados a estar presentes, mas tivemos nas provas do sábado passado 8 jovens, mais um que justificou a ausência, e portanto temos, espero eu, 9 jovens agora para começar a colocar nos campos, nas camadas jovens. Vamos ver e vamos esperar que estes 9 terminem e que se mantenham connosco para o próximo ano. Mas destes árbitros todos, portanto, 38, 40, há 4 ou 5 anos havia 120 20 árbitros. Perderam-se muitos. Perderam-se muitos árbitros. Perderam-se muitos árbitros. Já quando no meu último ano de coordenador de comissão técnica, portanto na equipa do José Maria Santana como presidente, nós chegámos a organizar provas com quase 90 árbitros. Não é? E portanto, entretanto, nos últimos anos, os últimos 2, 3 anos, ou os últimos 2 anos mais o tempo da pandemia foi terrível, foi terrível. E de facto temos um caminho lá árduo e muito complicado e muito longo pela frente para percorrer, para voltarmos. Como é que se justifica, como é que se perderam tantos árbitros, Hugo? Na tua Olha, opinião, não foi agora durante a pandemia, já foi antes. Foi antes, houve se calhar algum desinteresse, houve coisas que não correram bem, também não vale a pena aqui estar a justificar, porque não vale aqui a pena estar aqui a falar, porque longe de mim estar aqui a querer criticar anteriores conselhos, não é isso que vou fazer aqui, mas houve coisas que correram menos bem, houve algum desinteresse também da parte dos árbitros, e a verdade é que se foram perdendo. Foram-se perdendo. E agora vocês vão ter que recuperar. Uma das não sei qual é a tua opinião, uma das possibilidades, ou pelo menos uma das formas de atrair os árbitros não seria pelo menos um árbitro internacional, treinar com aqui no campo de treinos, no centro de treinos, como vocês chamam, por exemplo, que é a figura maior, aliás, e as coisas têm que ser ditas, no Sul
Setúbal, Porto Alegre, tirei aqui algumas notas. Setúbal, Porto Alegre, Castelo Branco, Beja, Algarve, Évora. Portanto, Évora é o único que tem um árbitro de Primeira Liga internacional, de C1, e tem um assistente de C1 também. E tem um que se prepara também para chegar ao patamar maior da arbitragem como assistente. Falo de Assim Luís esperemos. Godinho. Não seria, esperemos exatamente, não seria de bom grado e uma forma de chamar também os jovens, porque eu falo nisto porque há outros centros de treino onde os árbitros, portanto, que estão no patamar superior, ou seja, em C1, a apitarem a liga, para aqueles que me estão a ouvir, treinam com os distritais. Não seria Sim. uma forma Vamos de lá ver. cativarem mais jovens, por exemplo? Eu acho que sim, concordo contigo. Agora, o Luís Godinho tem um plano de treinos e o Walter que tem obrigatoriamente de cumprir e que passa pela presença nos centros de treinos profissionais da Liga, não é? E, portanto, naturalmente que ele tem que cumprir esse plano de treinos dele. Agora, tanto o Luís como o Walter, falando deles os dois, têm sido uma presença assídua dentro daquilo que naturalmente são as disponibilidades dele. Basta olharmos para as nomeações do Luís Godinho até a nível europeu e perceber que felizmente ele tem pouco tempo para estar mais junto de nós, mas dizer-te que tanto o Luís Godinho como o Walter têm sido presentes e muito apoiantes daquilo que é o trabalho que estamos a desenvolver. Aliás, a primeira aula do curso de árbitros, deste curso que agora vamos iniciar a parte prática, foi dada pelo Luís Godinho, e é uma aula extraordinariamente importante e fundamental e cativante, porque é uma formação em que ele mostra aquilo que foi o percurso dele e que de facto permite acreditar àqueles que estão a começar que é possível lá chegar. É difícil, é muito trabalhoso, mas foi uma intervenção dele extraordinariamente importante. Eu concordo contigo que seria Uma porta ótimo, aberta para novo recrutamento, não é? que seria ótimo, mas quer dizer, eles têm claro, o plano deles que têm que cumprir e que passa pela presença deles nos centros de treino profissionais. Por falar em centros de treino, Hugo, os centros de treino houve alguns que estiveram abertos durante a pandemia, o que permitiu que os árbitros do Nacional treinassem. Em Évora até fechado, dificultou, portanto, de certa forma, os treinos, né, dos árbitros que estão no Nacional. Isso não condicionou, de certa forma, enfim, a preparação e Condicionou. o Só corrigir. desenvolvimento dos Sim, árbitros? condicionou, claro que sim. Mas só corrigir-te uma questão. O Évora fechou os centros de treino depois da Federação e da Liga ter fechado. E reabriu antes da Federação abrir. Portanto, só corrigir aquela informação que estavas a transmitir. Agora, de facto, é como as equipas, não é? As equipas estiveram sem treinar e naturalmente que isso influenciou o seu desempenho. E os árbitros não são diferentes. Portanto, os árbitros, quando têm 4 meses ou 4 meses e meio sem ter os centros de treino a funcionar, naturalmente condiciona a sua evolução e os seus desempenhos. É claro, e não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira, não é? Evidente, Luís. Isso pode ter influenciado a possibilidade de não, ou a não possibilidade de Pedro Pereira, por exemplo, não ter ficado no quadro de C4. Eu acho que influenciou o desempenho de todos os árbitros. Agora, dizer fundamentalmente que foi por isso que o Pedro Pereira não ficou, ou foi por isso que o Gonçalo e o Josué ficaram nos 20 primeiros, não é? Vendo pela positiva, não acho que tenha, não posso dizer que tenha sido esse o fator decisivo. Agora, que influenciou o desempenho de todos os árbitros, do Distrital e do Nacional, influenciou claramente. Uma nova forma que, portanto, a nova estrutura da associação, e falo do Conselho de Arbitragem, que é liderada por ti, em relação pelo Quintino, portanto, uma das situações novas e das ideias que trouxeram foi os assessores. Os assessores, Hugo, falando claramente, os assessores não condicionará os observadores que vão ver os árbitros, colocando, portanto, no campo dessa possibilidade do árbitro da federação, mais experiente, e aparecendo um assessor a ver o árbitro e depois fazer o relatório que não é igual ao do observador. Não condiciona o trabalho e a tarefa do observador. Vamos contextualizar só para as coisas não saírem assim de contexto, porque nós percebemos o que estamos a falar, mas se calhar há pessoas que não percebem o que é que estamos a falar. Há aqui algo que tem que ser feito e que toda a gente que está no futebol tem que perceber. Tem que haver mais formação na arbitragem, porque só assim é que nós melhoramos a qualidade.
Portanto, se nós queremos melhores árbitros, uma vez que já temos bons clubes, já temos campeonatos competitivos, temos que investir na formação, porque é exatamente aquilo que os clubes fizeram. Se nós percebermos, se olharmos para aquilo que foi a evolução do futebol distrital nos últimos 15, 20 anos, o futebol em Évora evoluiu brutalmente. As equipas melhoraram as suas qualidades, mas melhoraram porquê? Não foi porque alguém estalou os dedos e as competições começaram a melhorar e os clubes começaram a melhorar. Melhoraram porque houve investimento. Houve investimento onde? Na formação, em condições. Houve campos que foram campos sintéticos. Quando há 20 anos atrás, se calhar tínhamos um campo que não era pelado no nosso distrito, hoje se calhar temos um ou dois que são. Portanto, houve investimento em infraestruturas. Houve investimento em recursos humanos, em técnicos, não é? nos clubes. Porque há 15 ou há 20 anos atrás, quando eu comecei a apitar, o treinador da equipa de iniciados ou de juvenis era o treinador e era o condutor do autocarro e era o massagista, não é? E era o treinador e era o faz tudo. E hoje em dia os clubes têm técnicos especializados, treinadores com formação, não é? Com cursos de treinadores licenciados em educação física, em desporto, e que são eles que são os treinadores das camadas jovens. E só assim é que nós conseguimos evoluir. Só assim é que o futebol distrital evoluiu. Os árbitros não são como os cogumelos, não é? A gente não instala dedos e os árbitros não aparecem bons. Portanto, se nós queremos investir na arbitragem e queremos que os árbitros melhorem, então temos que fazer exatamente o mesmo investimento, da mesma forma como foi feito nos clubes e na formação. Exatamente o mesmo, porque senão não teremos outra hipótese e outra alternativa. E, portanto, temos que dar condições aos árbitros. Antes de chegar aos assessores, já agora permite-me que diga que é importante que nós percebamos que só há 2 anos atrás é que os árbitros passaram a ter um campo para treinar à quinta-feira, às 9 da noite, durante 1 hora. Um dia por semana. Há 2 anos centro atrás. de treinos que não existia. Pronto, exatamente. Não, existia, mas existia o centro de treinos, funcionava com um preparador físico e com um técnico, mas não havia campo disponível. Se eu dissesse a alguém que o clube do Estrela de Vendas Novas, ou o Atlético Reguengos, ou o Lusitano de Évora, que treinavam, mas que não tinham um campo para treinar, toda a gente dizia que eles não tinham condições para competir, não é? E era assim que os árbitros treinavam aqui. Treinavam sem campo. Treinavam a correr à volta da pista, treinavam a correr no complexo, treinavam a correr no circuito de manutenção. Não tinham um campo para treinar. É preciso que as pessoas percebam que isto era assim e que é assim. Portanto, que eram as condições que foram dadas, que têm não porque havia falta de vontade da associação, nada disso. Era o que havia, era a estrutura que existia. E agora temos, como eu estava a dizer, um campo, 1 hora por semana, às 9 da noite. Não é? Mas já temos, mas queremos mais, porque precisamos de mais. E, portanto, volto um bocadinho atrás, os clubes investiram em estruturas e investiram em técnicos, e a arbitragem só vai evoluir assim, se tiverem estrutura e se tiverem técnicos especializados para formação e para fazer formação. Bom, uma das condições é, de facto, as infraestruturas. Temos de ter campos para treinar. Temos de ter técnicos especializados. Aí é onde entra a figura do assessor. O que é um assessor? Um assessor é um treinador. É um treinador de árbitros. Da mesma forma como os clubes têm os treinadores das camadas jovens que os acompanham e que os corrigem, os árbitros têm que ter os assessores. Não tem nada a ver com o processo avaliativo. É uma coisa completamente diferente. Tem que haver um processo avaliativo, de facto, para haver uma classificação, mas o assessor funciona como um treinador. Nós agora vamos colocar estes jovens árbitros no campo, e se não tivermos ninguém que os acompanhe e que chega ao fim do jogo e que lhes diga, olha, não podes fazer assim, tens que fazer assado, não podes fazer desta maneira, tens que fazer do outro, eles não aprendem. Portanto, a figura do assessor é uma das medidas, como outras que nós temos, que também podemos falar aqui, que nós introduzimos no sentido de melhorar a formação dos árbitros e da arbitragem, porque só assim é que nós conseguimos evoluir. Não há outra forma. Nós não podemos estalar os dedos e os árbitros aparecem mais competentes. Não é assim que as coisas... E não há problema nesse processo, não há problema dessa avaliação que é feita, no fundo, apesar da conversa que existe, eu sei que existe e tem que existir, né, como falaste há pouco, com o árbitro no final do jogo, portanto o processo como se faz com os observadores, não agora nesta fase pandémica, mas é o normal, não há o problema do relatório depois de colidir com o observador. São funções completamente diferentes, como eu estava a explicar aqui. Uma coisa é o processo formativo do árbitro, que é independente do processo classificativo, o árbitro tem que ter classificação. Mas isto é feito em Évora e é feito e é feito na Federação, portanto isto não foi
uma ideia iluminada do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora. É algo que é feito na Federação Portuguesa de Futebol há alguns anos. Mas eu fiz esta contextualização porque a pergunta colocada assim podia parecer um bocadinho estranha. E, portanto, é importante contextualizar que uma coisa é o processo classificativo, outra coisa é o processo formativo do árbitro, ok? E que ideias mais, sei que há mais ideias novas neste Conselho para rejuvenescer, enfim, para dar outra cara e outra vida e para recuperar também essa perda de árbitros significativa, que já aqui foi falado hoje, onde fazias parte dessa comissão técnica e onde chegou a haver mais de 100 árbitros. Que ideias mais é que podem, que vão ajudar, enfim, no recrutamento de mais árbitros? Olha, temos duas questões distintas, não é? Uma coisa é o recrutamento para novos árbitros e outra coisa é a formação dos árbitros que já temos, não é? São duas coisas, duas abordagens diferentes. Começando agora pela última, em relação à formação do quadro de árbitros que temos, porque é preciso formá-los e é preciso melhorar, é preciso que melhorem progressivamente sempre a sua qualidade. Temos, como falaste, a questão do acompanhamento dos árbitros e das assessorias, do conjunto dos árbitros mais novos. Como sabes, também há um conjunto de árbitros jovens que estão a apitar e que têm qualidade e que têm que ser acompanhados para que possam evoluir. Temos os centros de treino, a presença obrigatória nos centros de treino para aqueles que querem e que podem ser candidatos à federação. Temos sessões de formação mensais também de presença obrigatória, que só conseguimos fazer 4 este ano. Eu digo que só conseguimos fazer 4 porque queríamos fazer mais, mas só conseguimos fazer 4 sessões de formação de presença obrigatória também dos árbitros. Temos testes escritos mensais que os árbitros têm que responder obrigatoriamente. Alteramos a forma, principalmente para os árbitros que são candidatos à federação, alteramos a forma de classificação, as normas de classificação, introduzimos um conjunto de critérios para os preparar também para o que vão encontrar quando forem para a Federação Portuguesa de Futebol e que implica mais trabalho da parte deles. Posso dizer como exemplo o conjunto de provas que fizeram agora no sábado, que foi um teste de inglês, que foi um teste técnico no campo, no terreno de jogo. Portanto, foram confrontados com 3 situações e foram avaliados como é que as resolviam no terreno de jogo. Tivemos um videoteste e, portanto, isso são competências que até aqui não eram avaliadas e que os árbitros depois, quando chegavam à federação, eram confrontados com este conjunto de bateria de provas e não estavam preparados, não é? E assim nós começamos a prepará-los já, antecipadamente, e quando chegarem à federação já vão mais preparados. Isto ao nível da formação contínua dos árbitros. A formação inicial já foi tentado quase tudo, não é? Mas nós vamos continuar a tentar. Já fizemos e vamos... Fizeram logo um curso, portanto fizeram essa formação e têm feito esse acompanhamento. É verdade, têm, mas Hugo, admitem alterar esses requisitos de exclusão em relação aos requisitos que foram impostos? Eu digo isto porque houve alguns até candidatos, eu sei que houve, com negativas nas leis de jogo. Não, o critério nunca pode passar por baixar. Nunca pode ser alterado? Nunca. Não. Às vezes poderia ser alterado. Não, o critério vai ser, e os árbitros sabem disto, connosco, vai ser o inverso. Portanto, cada época a exigência vai aumentar. E quem quiser construir uma carreira de árbitro e ter a possibilidade de ir à federação, tem que haver exigência. Mas nas leis do jogo houve alguns que tiveram negativas. Como é que condições é que um árbitro dá, por exemplo, ou que condições para vocês e confiança é que têm em árbitros que tiveram negativas nas leis do jogo? E houve vários, agora no passado fim de semana, 0,9, 1,6, 3,7. Luís, isso sempre aconteceu desde há 20 anos que eu estou na arbitragem. Há sempre uns que chumbam, há sempre outros que passam, há sempre uns que têm mais dificuldade na parte teórica e outros que têm menos dificuldade. Mas esses árbitros vocês não vão poder contar com eles a apitar. Nós vamos ter que contar com eles, porque se fizermos as contas, como sabes as notas, consegues saber quantos foram os árbitros que foram às provas, não é? Naturalmente. E, portanto, se me estavas a dizer as notas, consegues perceber que se nós só nomeássemos os que tiveram positiva,
Tínhamos que ir Era nós os aí dois que, também para, tínhamos que ir nós os era dois aí que também eu para ia dentro do chegar. Não campo. tinham Agora, árbitros que chegassem, né? obviamente. Agora, o caminho que nós queremos é esse. Nós queremos ter um quadro de árbitros que nos permita, de facto, fazer essa gestão e dizer que quem não consegue atingir os mínimos nas provas físicas e escritas Não pode ter competência para depois apitar, né? não é questão de não ter competência, porque o falhar numa prova física não quer dizer que tenha competência ou mais ou menos competência. Eu, felizmente, nunca falhei numa prova física ou escrita na arbitragem, mas há colegas meus que estão na primeira divisão, na segunda, na terceira ou no C3, e há pessoas que já falharam provas físicas e escritas. Isso não faz deles menos competentes por terem um dia que as coisas não lhe correm bem. Não é isso que Todavia, está em nas casa. leis do jogo é que é mais complicado. Não, mas é Explicar igual, depois Luís. É igual, vamos lá ver. O árbitro não deixa de ser pouco competente por ter um dia que o teste lhe corre mal, ou porque não estudou, não teve hipótese de se preparar dignamente para aquele período. E isso não o faz mais competente ou menos competente. Agora, que tem que ser um fator diferenciador depois ao nível das nomeações, tem que ser. Mas para ser, nós precisamos ter um quadro de árbitros que permita fazê-lo, não é? Não com o quadro de árbitros atual. Mas há dois para... anos. Deixa-me só para complementar. Dentro daquilo que é as possibilidades, naturalmente, que os árbitros que tiveram melhores resultados vão ser diferenciados de forma positiva em relação às nomeações. Isso aí é claro. Todavia, que desses havia alguns que eram candidatos e que assim já não poderão estar, né? Falo de 2 ou 3 árbitros que será mais complicado, até por causa da idade, tendo em conta o fator da idade. Mas isso são as regras do jogo. Exatamente, portanto, vai haver aí alguns, até os assistentes dos árbitros que mencionaste há pouco, nos primeiros 20, que assim não poderão ir, né? E essas regras, portanto, vão ter que ser alteradas, até os próprios árbitros vão ter que encontrar novas soluções. Agora, esta questão é importante porque vocês, no fundo, até houve aqui algum fator, digamos assim, favorável dentro da pandemia, porque não havendo jogos, os árbitros estando parado, dá para trabalhar melhor a formação, mas agora... É completamente ao contrário, Luís, completamente ao contrário. Tu não, se estivermos a falar de uma equipa de futebol, tu nunca podes dizer que a equipa teve mais tempo para trabalhar por causa da pandemia. Portanto, não podemos, os árbitros não são diferentes. Portanto, é precisamente o inverso. Teve tudo parado, as formações estiveram paradas, os centros de treinos estiveram parados, os núcleos estiveram parados e, portanto, naturalmente que a preparação dos árbitros não foi a mesma. Houve pessoas que neste período podem ter estado em casa, mas houve outro tipo de pessoas que, como sabes, até na minha profissão e no meu local de trabalho foi precisamente o contrário, não é? Houve pessoas a quem foi exigido muito mais profissionalmente do que aquilo que era até Eu falo isto tendo em conta que não havia competição. Não havendo competição, porque havendo competição, começando a competição, vão ter a dificuldade que falaste há pouco de se debater com os árbitros disponíveis para apitar, né? Vem aí este torneio agora de séniores, que são, creio que, 8 jogos, se a memória não me atraiçou, por fim de semana, porque quando começarem as competições jovens, vão ter essa dificuldade em ter árbitros para tudo. Sentes que pode acontecer, como aconteceu há um ano, por aí, pouco mais, de terem que chamar árbitros de outras associações? Vamos fazer com que isso não seja possível. Vamos tentar com que não seja possível. Mas se tiver que ser possível, será. Se tiver que ser necessário, será. Portanto, não é um problema neste momento. Não acho que seja um problema. Mas, como te digo, vamos fazer os possíveis, por contar, obviamente, com os nossos árbitros. E penso que dentro daquilo que são as disponibilidades, acredito, digo isto, que não será necessário e que dentro daquilo que é o quadro de jogos que iremos ter, acredito porque há pouco depois não completei. Nós começámos com 33 árbitros, no dia que tomámos posse, e sem nenhum curso conseguimos ter cerca de 50 disponíveis. Portanto, começámos com 33 e em 2 semanas ou 2 semanas e meia conseguimos passar para cerca de 50. Portanto, acredito que pelas necessidades... Estavam lá no sábado, aqui pelas notas, estavam lá no sábado 42 e faltaram lá os dos nacionais. Estavam 42, faltavam os dos nacionais, tivemos 3, 4 que não tiveram, que justificaram a sua ausência, e tivemos mais 8 estagiários, temos mais um que também justificou 9. Portanto, eu acredito que, tendo em conta o plano de jogos, que não haverá problemas e que não haverá dificuldades. Agora, que o quadro é manifestamente insuficiente, mas isso é claro e é óbvio,
e é bom que toda a gente o perceba, não é? E no tempo portanto, na fase em que o Quintino esteve na coordenação técnica, e antes também havia, como já aqui falámos hoje, mais que uma vez, mais árbitros. E havia também mais árbitros a nível nacional. Estão satisfeitos neste momento com os árbitros que têm a nível nacional? Ora, temos aí, portanto, agora confirmados, como já falaste há pouco, Josué Padeiro e Gonçalo Neves, confirmados, portanto, nos primeiros 20 a nível nacional, e que podem até ascender um pouco mais. Temos, e poderás corrigir-me se não é isto que se passa, portanto temos dois em C3, para quem nos está a ouvir, que é os árbitros de segunda divisão, que é Helder Nunes e Pedro Ramalho. Temos um assistente C2 que pode chegar a C1, o assistente João Letras. Temos Walter Rufo e Luís Godinho, creio que é Olha, isto tudo, deixa-me não é? só reforçar aquilo que estavas a dizer muito bem, que nós tivemos 2 árbitros nos 20 primeiros em C4 em 70. Portanto, num quadro de 70, conseguimos os 20 primeiros vão competir entre eles para a ascender de categoria agora na segunda fase, e portanto dos 70 a Évora colocou 2 árbitros nestes 20 primeiros. E, portanto, é um feito para realçar o desempenho do José e do Gonçalo neste caso. Referir em relação ao Pedro Ramalho e ao Helder Nunes, que são os C3, o quadro C3 tem atualmente 70 árbitros e no próximo ano vai passar para 35, vai reduzir para 35, e eu acredito que tanto o Pedro como o Helder, pela época que fizeram, vão conseguir manter-se nesses 35. O João Letras, como já disseste há pouco, pela época que está a fazer, também acreditamos que tenha possibilidades de ascender à primeira categoria. E depois temos, de facto, o Luís Godinho, que atualmente na minha opinião, o melhor árbitro português e, sem dúvida, um dos 2, 3 árbitros de confiança do Conselho de Arbitragem da Federação. E, portanto, Évora... Agora, Évora é um distrito pequeno, mas Évora sempre teve, como tu disseste, uma tradição muito forte na arbitragem. Nós não nos podemos esquecer que nós tivemos 3 árbitros épocas em que tivemos 3 árbitros na primeira divisão, e tínhamos um conjunto enorme de árbitros assistentes. Éramos o distrito do país com mais observadores a nível nacional. Nós tivemos o Zé Pratas, que foi um dos melhores árbitros portugueses sempre. Tivemos o José Serra, que era o melhor árbitro assistente da altura dele. Tínhamos o José Maria Santana, que era sempre o primeiro classificado dos observadores da Liga. E, portanto, Évora tem uma tradição forte na arbitragem. Não podemos dizer, Évora estamos satisfeitos com o que temos. Não podemos estar satisfeitos com o que temos. Temos que ter mais e temos que querer mais. E, naturalmente, temos que voltar a ter 3 árbitros na primeira divisão, temos que voltar a ter 10 observadores na federação. Só há 2 agora na federação, observadores. Não. A federação agora temos há 3 que estão a atuar, há 5 observadores no quadro da Federação de Évora. Portanto, há o Paes Gaspar, que está na primeira liga, temos o Nuno Branco, que está a desempenhar funções na Comissão de Análise e Validação da Federação. E depois temos o Luís Catita, o Pedro Balezão e o Bravo Pinto, que estão a atuar. E temos o Américo no quadro. A nível distrital, Hugo, só tem... Aí é um trabalho também a desenvolver nos observadores. Só há um observador. E estamos a realizar um curso de observadores agora, que está a decorrer, e contamos finalizá-lo este ano, em que termos cerca de 12 formandos. E, portanto, sim, é algo que também temos rapidamente que melhorar e onde temos que crescer. Mas em relação aos árbitros de C4, e Évora, e é verdade que sempre foi uma referência, não ficaste surpreendido com Beja, por exemplo, que não tem a importância que tem, digamos assim, na arbitragem, nunca teve, em relação a Évora, colocar mais árbitros em C4 do que agora nesta classificação do que Évora, por exemplo. Tem a ver com o passado recente do Conselho de Arbitragem ou não em Évora? Ou um trabalho que não foi feito? Beja também tem um conselho de arbitragem novo, o meu amigo Manuel Custódio, tem o coordenador, a parte técnica, alguém que é o Tiago Canário, que é atualmente observador da Liga, que é uma pessoa também
com muito conhecimento e, portanto, Beja também está a desenvolver o seu trabalho e Quer os dizer que resultados faltou também estão aí. o lobbying aqui em Évora, esse lobby nos últimos meses, ou último ano, digamos assim, ou no anterior conselho, para chegarmos aqui e não termos também 3 a entrarem diretos. Sei, Luís, eu não vou Houve essa pronunciar em perda de relação a outro influência. conselho. Não, não, Exato. não. Não? Os árbitros é que apitam no terreno de jogo, não são. Aquilo que os conselhos de arbitragem e as comissões técnicas podem fazer é proporcionar-lhes as condições para que eles possam evoluir. Agora são eles que têm que trabalhar e são eles que têm que apitar no terreno de jogo e os desempenhos são os deles. Quem está de parabéns não é o Conselho de Arbitragem, é o Gonçalo Neves e o José, porque fizeram um trabalho ao longo destes anos, que não só neste ano, mas que fizeram ao longo destes anos um trabalho persistente, contínuo e permitiu que eles chegassem aqui. A nós só nos cabe ajudá-los a proporcionar as condições para que eles possam melhorar. O E dos desempenho é deles. candidatos não vão ter dificuldade em mencionar os candidatos, em indicar os candidatos à federação, tendo em Mas, conta estes últimos testes, estes últimos candidatos que vão sair. Eu falo aqui de Jorge Roque, Vasco Isabel, Rubem de Silva, Paulo Fernandes e Hugo Fernandes. mas dificuldade no que, Luís? E, Não percebi. dificuldade em termos tendo em conta os testes que fizeram, destes todos não vão ter dificuldade em encontrar esses 5? Os que vão ser encontrados vão ser de acordo com os critérios que estão definidos desde o início da época. Portanto, é chegar ao fim, fazer as contas de acordo com os critérios que estão definidos e os que forem os melhores serão os que são indicados. As avaliações já estão todas feitas ou não? Nestes Ainda jogos que não, ainda faltam não. a nível digital, ainda vai haver avaliações. Vamos finalizar ainda as avaliações agora no decorrer desta. Pelo menos é a nossa ideia, não é? A nossa perspectiva. Vamos ver Estão se a pandemia dependentes deixa. disso ainda ou não? Essa indicação desses nomes vários que podem chegar Sim, lá. exatamente. À partida, esperemos que o processo classificativo ainda não esteja fechado. É claro que se a pandemia nos trocar as voltas e se os campeonatos não se desenrolarem como está planeado, vamos ter que rever, não é? Mas a nossa ideia é, de facto, ainda concluir o processo avaliativo, sim. Uma última questão, estamos quase a fechar, Hugo. O Quintino, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora, desde que estamos aqui à conversa, portanto, desde setembro do ano passado, ele que também foi árbitro. Na tua opinião, achas que a pandemia, enfim, agora na fase do campeonato a nível nacional, falando no plano nacional, há esta pressão dos clubes, que é normal, nesta ponta final, mas a pandemia, o facto de existir a pandemia, não haver público, também dificulta ou não o trabalho do árbitro, ou seja, como dizia Eduardo Galeano, o árbitro era, por definição, era um tirano abominável, né? Que exercia a sua ditadura. A ditadura no campo. A pandemia, o facto de não haver público, isto porque se ouve tudo, né? Nos bancos, o que os árbitros falam, a pressão que é exercida sobre o quarto árbitro, isso tem prejudicado ou não o trabalho dos árbitros em campo? Olha, eu não sei se tem prejudicado ou se tem beneficiado. O que é verdade é que a pandemia obrigou a alterar um conjunto de hábitos nos clubes, nos treinadores, nos árbitros, em tudo, não é? O que é que eu te posso dizer em relação a isso? Eu pessoalmente, e acho que boa parte dos árbitros, prefere os jogos com público, não é? Porque prefere a pressão, a pressão do público e, de facto, se está num jogo com as bancadas vazias não é o mesmo que está num jogo com milhares de pessoas no estádio. Agora, eu não penso que esse seja um problema em relação a ouvir-se mais ou menos as conversas e os protestos dos bancos. Eu acho que, de facto, o que a pandemia pode ter agravado foi um conjunto, não sei se as pessoas andam, toda a gente, a sociedade toda e nós todos, se calhar andamos um pouco transtornados e isso depois também se reflete dentro do campo. Não é? De facto, aquilo que se tem verificado no decorrer da pandemia é um conjunto de comportamentos ao nível dos dirigentes que é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Pode-se ouvir agora mais do que se ouvia antes, mas o comportamento tem sido completamente, como digo, outra vez inaceitável. E isto é que tem que ser corrigido. Não é? Até despropositado, até nos bancos, né? Nunca se viu tantas vezes os árbitros irem aos bancos. Exatamente. Chamarem a atenção, não é? É por aí. Mas eu acho que isto não tem que ver com falta de público. Pode ter que ver com a pandemia e com as pessoas andarem todas um bocadinho mais instáveis na sociedade. Pode ter que ver com isso.
mas quer dizer, é algo que este ambiente não pode continuar, não pode continuar. Sim. Na tua opinião, a nível distrital, poderia já ser, enfim, libertada essa medida a nível sanitário ou não? Não, não, Tendo não, em não, conta que no distrital há menos público, há menos não. ajuntamentos de pessoas. É assim, aliás, o Primeiro-Ministro deixou já claro para toda a gente essa questão, que não vai haver público nos estádios durante esta época, portanto ele deixou isso bem claro. É claro que eu compreendo a tua questão, na maior parte dos campos do nosso distrital seria menos perigoso abrir os campos do que às vezes ter as pessoas concentradas num sítio a tentar espreitar o jogo, não é? E seria menos preocupante abrir os campos e colocar o público de forma espaçada. Agora eu acho, e isto é a minha opinião como profissional de saúde, porque vivi de perto o que aconteceu em janeiro nos hospitais, e eu acho que temos de ter todos muita cautela com isto, porque é importante que as pessoas percebam que em janeiro, no final de dezembro e início de janeiro, viveu-se uma situação absolutamente dramática nos hospitais, completamente dramática. Nós agora temos 100 pessoas nos cuidados intensivos, chegámos a ter quase 1000, portanto, só Covid. Portanto, é preciso perceber aquilo que aconteceu em janeiro e, portanto, temos de ter muita cautela. Portanto, eu concordo que se tenha alguma prudência no regresso do público aos estádios. Uma última questão, Hugo. Portanto, os árbitros, já percebemos que há esse, enfim, maior acompanhamento. Vem o campeonato, este campeonato é um mini campeonato, digamos assim, é uma competição reduzida, já percebemos que vai haver dificuldades quando voltarem as provas todas. Os árbitros estão preparados já para o fim de semana, portanto os clubes podem ficar tranquilos, que foram descansados. Esta é uma Sim, questão. claro que E a sim. outra é se voltou a paz entre os árbitros e ao Conselho, porque recordo que há 2 anos houve uma greve, né? Se isso já não vai voltar a acontecer, a greve. Olha, em relação à última questão, isso é uma questão que se tem que colocar aos árbitros. Eu acho que sim, eu acho que a nossa mensagem foi clara, foi clara. O Conselho de Arbitragem tem que trabalhar com os árbitros e tem que trabalhar com os clubes e com a associação. Não é uma entidade suprema que surge, uma entidade divina que surge e decide os destinos do mundo. Não é. Naturalmente que os Conselhos de Arbitragem têm que trabalhar com os árbitros, têm que trabalhar com os núcleos. É assim que faz sentido. Isso é uma questão que se tem que colocar aos árbitros, mas naquilo que me tem dado a perceber, naquilo que nós temos pelo menos visto, os árbitros estão alinhados e os núcleos estão alinhados com aquilo que é a ideia e a estratégia e o plano para a arbitragem em Évora deste Conselho de Arbitragem. Em relação à tua última questão, então os árbitros estão, tal como os jogadores e os dirigentes, desejosos de saltar para dentro do campo no próximo sábado, na próxima sexta-feira, sábado e domingo, e portanto estão ansiosos também em regressar à competição e certamente que lá estaremos todos de regresso neste próximo fim de semana. Não sei se há alguma última questão que fica agora por... se querias deixar aqui alguma última questão, estamos mesmo a terminar. Sim, queria só desejar boa sorte a todos os intervenientes e, acima de tudo, que se cumpram estes mini campeonatos, como disseste, esta taça, com segurança. Acho que é o mais importante, é mantermos todos cientes que o perigo ainda não passou, que temos que voltar à nossa normalidade, mas vai ser uma normalidade diferente e que todos estejam em segurança. Agradecer mais uma vez o convite, o vosso convite, o teu convite para estarmos aqui a esta conversa. É sempre um prazer estarmos a conversar sobre o futebol e sobre a arbitragem, e dizer que, da nossa parte, tanto a comunicação social como os clubes, como as restantes estruturas podem contar com o nosso apoio para caminharmos juntos na melhoria e na evolução do nosso futebol. Muito obrigado, nós é que agradecemos. O Quintino, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora, quase a cumprir um ano, fará em setembro, creio. 36 anos, ele que foi árbitro até de segunda divisão, lidera agora os destinos do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora, que vem este mini campeonato. Gestor hospitalar, pertence à administração do Hospital Espírito Santo de Évora. Um obrigado e até um dia destes. Obrigado. Obrigado. Um abraço.
Depois da entrevista de Luís Mosca ao Quintino, passamos para o tema da Taça Dinis Vital com Pedro Mata. Não é assim, Pedro? Olá, boa tarde para todos, boa tarde também para ti, Ana. Muito boa tarde. Ora, já sabemos, esta semana tivemos o sorteio da Taça Dinis Vital. Foi um sorteio puro. Foram constituídos 4 grupos da prova, 3 com 5 equipas, e um com 4 equipas. O destaque vai também para a realização de 5 finais, não é? Para além da Exato. principal, onde será encontrado o vencedor da prova. Pedro, eu pergunto-lhe, o que é que acha deste novo formato, não é, da Taça Dinis Vital? Pronto, vamos ver. Este formato é o formato possível para se poder ter esta prova e visto estarmos numa situação e numa altura devido à pandemia, apesar do país estar aos poucos a abrir, e ainda bem, é uma boa nota para também falarmos, porque realmente é algo que todos nós ansiamos e desejamos, é que passe rápido e bem esta situação pandémica, que permita que o desporto volte na sua plenitude. Neste momento é possível ter um formato de campeonato que será a Taça Dinis Vital para voltarmos a ter futebol no distrito de Évora, futebol sénior, e de cá temos 4 grupos, são 19 equipas, temos 3 grupos com 5 equipas e temos um grupo apenas, que será o grupo D, que tem 4 equipas. Isto porque houve equipas que não entram nesta fase, as suas estruturas entenderam por bem não entrar, e aqui eu entendo também a decisão tomada por alguns clubes, que foi de não estar presente nesta competição. Isto porquê? Porque esta competição é algo exigente em termos de desgaste financeiro e organizativo, porque os clubes têm que trabalhar, neste momento já estão em pré-época, podemos dizer, porque é uma mini pré-época, para dar início depois aos jogos, e depois vai ter o tempo de competição, portanto vai aqui dar 1,5 mês, 2 meses de ocupação nos clubes, que vão ter desgaste, vão ter custos associados. Se os clubes neste momento já não estão muito bem financeiramente, portanto aqui vai haver mais um custo. Portanto, houve alguns clubes que pensaram bem e aquilo que fizeram foi não entrar. Falo mais propriamente, e aqui notar-se a falta de 3 clubes, a meu ver, que será o Estrela de Vendas Novas, será os Canaviais e o Atlético de Reguengos, portanto, marcarem aqui esta não ida a estas competições. Depois, no formato, temos dentro destes grupos os jogos que serão a primeira fase, em que irão jogar todos. Depois teremos aquela que será a segunda fase, que irão jogar os primeiros classificados, com os segundos classificados e por aí adiante. Iremos ter umas meias finais, que será aqui sim o primeiro classificado do grupo A com os do grupo C, do grupo B com o do grupo D, depois os segundos classificados, que serão os segundos classificados do grupo A, irão com os segundos classificados do grupo C, e por aí adiante todas as meias finais serão assim. Depois teremos as ditas finais, que são os vencedores dos jogos, dos vários jogos. Portanto, vamos ter aqui algum tempo de prova, vamos ter aqui até durante alguns fins de semana, que vai permitir que quem gosta do futebol possa acompanhar, pelo menos através da Diana FM, que iremos acompanhar alguns jogos, portanto será o retomar dos fins de semana desportivos no Distrital de Évora, e depois certamente que irá ter algum interesse por parte das equipas. Portanto, o grupo A, B e C irão arrancar já no próximo fim de semana, dia 9 de maio, enquanto que o grupo D, uma vez que tem menos uma equipa, irá estar só no dia 16 de maio em competição. Portanto, prevê-se aqui realmente que seja visto que é um torneio, ao fim e ao cabo, e uma prova diferente do que é habitual, mas que seja interessante e irá, no final de todos estes jogos, ditar quem será o vencedor da Taça Dinis Vital, e também mais um representante da Associação de Futebol de Évora na Taça de Portugal 2021-2022. Uhum.
Já falou aí dos grupos, para a semana no domingo já temos jogos, volta o fim de semana desportivo, não é? Verdade? E peço-lhe que faça já uma antevisão aos próximos jogos, que vão ter início então no domingo. Bom, vamos ver. Os grupos em si, se nós olharmos para os grupos, percebemos que dentro de cada grupo existe uma equipa ou duas que nos saltam logo à vista como sendo os favoritos. Isto pelo aquilo que têm feito nos últimos anos e que também vinham a fazer no próprio campeonato, até que houve o interregno do mesmo. E podemos ver aqui, no grupo A, das equipas que temos, Fazendas do Cortiço, Borbense, Vera Cruz, Arcoense e Montrigo, aquela que suscita aqui como sendo a equipa, a meu ver, que seja favorita, será o Grupo Desportivo Montrigo, até porque é delas todas a que tira, e também aqui com o Fazendas do Cortiço, que estavam na divisão de elite, portanto, seria aqui a equipa que, a meu ver, poderá ter mais vantagem, porque tem um grupo mais preparado para esta prova. Depois, no grupo B, que temos os Tremoos, os Oriolenses, o campeão, ou aquela que irá subir de divisão, que é o União de Montemor, o Calipolense e o Aguiar, aqui também, a meu ver, acho que a equipa de Montemor terá a vantagem. Apesar que o grupo desportivo Aguiar também deu boa réplica durante todo o campeonato, poderá também aqui fazer alguma surpresa e poderá aqui ser uma peça e um osso duro de roer para o União de Montemor. No grupo C, temos o Lusitano de Évora, o Cabrela, Redondense, Santana do Campo e Bencatelense. Aqui neste grupo temos o Lusitano como sendo a equipa que vejo potenciada para estar e para ganhar este grupo. Contudo, temos que contar com a equipa do Redondense, porque apesar do campeonato não ter corrido de feição, é uma equipa que tem sempre um plantel muito, muito unido e demonstra muita garra nos seus jogos, portanto, e como é uma competição de grupos e aqui um formato diferente, também penso que vão entrar com tudo para poder vencer esta taça de Inês Vital. Depois no grupo D, Perulivense, Portel, Escoralense e Alcacevense, aqui de caras, o Alcacevense a ser a equipa mais forte e aquela que poderá vencer este grupo. Contudo, mediante a constituição do plantel das Alcáceres, que nós temos conhecimento que tem muitos jogadores estrangeiros, muitos jogadores oriundos do Brasil. Se alguns foram ao Brasil durante este período e não regressaram, portanto poderá estar aqui um pouco desfalcada. E a equipa do Escoralense, que é um plantel muito equilibrado, também com muita qualidade, poderá também ter aqui alguma vantagem sobre esta equipa das Alcáceres. Mas vamos ver o que é que irá ditar. Para este fim de semana já, eu acho que o jogo mais apetecível, a meu ver, será a União de Montemor com o Aguiar. São duas equipas do mesmo campeonato, são duas equipas fortes. A União de Montemor, que já olhando e já fazendo talvez uma preparação e percebendo quais são os jogadores que poderá aproveitar para levar ao Campeonato de Portugal, tem aqui uma responsabilidade também acrescida. Enquanto que a equipa do Aguiar vai defender a sua dama, vai querer também fazer e estar muito bem nesta competição. Eu penso que vai ser aqui um jogo interessantíssimo, porque tem tudo para ser. São duas equipas do campeonato da divisão de elite e penso que seja talvez o jogo mais interessante de ver, porque os outros jogos, se formos olhar, são jogos que qualquer um resultado poderá acontecer, e a bola é redonda, são 90 minutos, desde o apito inicial até o apito final, qualquer resultado pode acontecer, mas vejo que são equipas talvez desniveladas. Poderemos falar aqui no grupo A, o Vera Cruz com o Montrigo, portanto a equipa mais, aqui a meu ver, tem mais responsabilidade, será a equipa de Montrigo. A equipa do Borbense com Fazendas do Cortiço, para meu ver, será a equipa de Fazendas do Cortiço que terá, apesar de serem equipas que vão jogar fora, e o fator casa poderá aqui também ser importante. Também temos que avaliar essa situação. No grupo B, já tinha falado, no União de Montemor joga em casa perante o Aguiar, e depois temos também o Oriolense com os Tremoos. Aqui, o Oriolense e os Tremoos são duas equipas do mesmo campeonato, também deverá ser um jogo equilibrado. Vamos ver e perceber depois como é que se irá decorrer durante os 90 minutos. No grupo C, que é um grupo que tem o Redondense a receber o Bencatelense, que é a responsabilidade mais para a equipa da casa, que joga no campo do Calvário, e depois o Cabrela, que vai receber a Associação Lusitano 1911, portanto aqui o Lusitano
que, a meu ver, é a equipa mais forte, mas jogar também no campo do Cabrela, um campo com um relvado que tem as suas dimensões muito específicas, também poderá não ser fácil para a equipa de Évora poder ultrapassar estes homens. Depois no último grupo, que será só para 16 de maio, mas podemos perceber aqui que vai ter um encontro também que mete interesse nessa jornada, que será o Escoralense com as Alcáçovas, que não é um derby, mas é quase um derby, porque ficam muito próximas umas das outras e são equipas do mesmo campeonato, e depois teremos o Portelo com o Pirolivense, mas isso só já para dia 16 de maio. Portanto, no próximo fim de semana vamos ter muitos jogos interessantes, mas, a meu ver, e eu volto a repetir, União de Montemor, o Aguiar, penso que será talvez aquele que mais interesse me vai suscitar. Estes primeiros jogos são uma incógnita, não é? Porque já há muito tempo que estão parados. Isto vai ser aqui. Tens toda a razão, Ana. Até porque aquilo que eu estou a dizer, de que equipas que deram boa réplica durante o campeonato, pode não valer para agora. Aquilo que eu estou a dizer, poderá depois não corresponder, não é? Porque, e referiste muito bem, equipas estiveram paradas muito tempo, os plantéis retomaram e estão a fazer uma mini pré-época. Há equipas que certamente vão estar desfalcadas de jogadores que, por não estarem no país, ou porque o deixaram de competir e agora, neste momento, não têm possivelmente a mesma disponibilidade para retomar, portanto poderá haver equipas aqui que estejam desfalcadas, e aí aqueles grupos unidos, aqueles grupos de jogadores e os plantéis que são mais residentes nos diversos clubes, eles poderão ter essa vantagem. Portanto, também fica, e ainda bem que chamas a atenção, porque fica também a curiosidade de perceber como é que as equipas se vão apresentar. Se vão apresentar bem, praticando o futebol que nos habituaram durante o campeonato, ou se vamos ter surpresas, equipas muito melhores e outras que, por vezes, e pela situação de estarem desfalcadas, não se poderão apresentar da melhor forma. Exato. Para além dos séniores, também a formação já começou, vai começar, aliás, a dar cartas. Já começaram os treinos, não é? Isso é É verdade. uma boa notícia. Os mais jovens começarem já a praticar o desporto. Pedro, o que Sem, é que tem a sem dizer? dúvida alguma que é mais importante, a meu ver, do que o futebol de séniores, é o futebol de formação. É o futuro, é o futuro dos clubes, principalmente o futuro dos clubes alentejanos e de interior. Não tínhamos a menor dúvida que, perante as dificuldades que existem no momento e que vão existir nas próximas épocas, porque os clubes vão ter muitas dificuldades financeiras, principalmente, a formação será a base de jogadores, mas irá certamente permitir a sobrevivência de muitos, muitos clubes. E ainda bem que voltámos a ter futebol de formação, ainda bem que os nossos jovens voltaram aos campos de futebol a treinar, e vão começar também os campeonatos, já no próximo fim de semana. Vamos ter já campeonatos, portanto já vamos ver os jogadores de várias formações, vários escalões a atuar, portanto o que é extremamente positivo, e esperemos que realmente corra tudo bem para que possam estes clubes fazer os jogos que têm a fazer. Portanto serão também mini torneios como taças, a taça de José Pratas, por exemplo, que serão os Júniores C, depois também temos os Júniores E também a começar, portanto os Júniores A, os chamados sub-20, que também existe aqui um pequeno torneio com uma taça distrital. Portanto vamos ter muitos jogos, o que é extremamente importante, e que percebemos que a retoma realmente é uma realidade. Há aqui uma questão que há pouco o Quintino deixou e ficou aqui na cabeça, e gostava de saber a sua opinião. O Quintino há pouco referiu que teriam árbitros para estes jogos, para estes jogos que se vão disputar no próximo domingo, mas admitiu que não sejam suficientes quando começarem, lá está, os jogos da formação. Isto é preocupante, não é?
E pois se isso vem de um homem que está ligado à arbitragem no Distrito de Évora, que sabe isso melhor do que nós, e se ele assume que poderão ser insuficientes, há aqui um problema. Há aqui um problema a ser resolvido pela Associação de Futebol de Évora, que certamente mediu todos os prós e os contras e todas as possibilidades para poder fazer sorteios e organizar provas. Não me cabe a mim, e não me entra no meu pensamento, que a Associação não tenha percebido se tinha ou não árbitros suficientes. Agora, se há um árbitro que diz e que vem assumir que poderá não existir número suficiente, é um pouco complicado. Mas acredito perfeitamente que se consiga reorganizar essas provas para que seja possível tudo correr da melhor forma. Mas fica aí essa preocupação. E se ele demonstra, é porque não vem do vazio, vem já de uma preocupação acrescida tanto dos núcleos de arbitragem como a própria Associação de Futebol de Évora, que tem que perceber o que é que pode fazer para que não haja encontros a serem adiados por falta de equipas de arbitragem. Uhum. Porque já aconteceu em várias épocas, não é? Encontros adiados por não haver equipas de arbitragem. Acha que há pouco interesse por parte dos jovens pela arbitragem? Eu não sei se há pouco ou muito interesse. A verdade é que há poucos árbitros. O trabalho, a Associação de Futebol de Évora tem vindo a fazer um trabalho positivo. Nós temos percebido que tem ido ao encontro e à procura de jovens para a arbitragem, mas não tem sido fácil. E depois, os jovens que vê os exemplos que nós acompanhamos praticamente e diariamente na televisão, de jogos profissionais, em que os árbitros são constantemente ameaçados, constantemente criticados, não gostam, e é uma atividade que depois eles não vão seguir, porque não se sentem bem, certamente, a ver aquilo que se passa dentro dos campos de futebol, ainda para mais agora, que não há público nos estádios, e quando falo nos estádios falo nas divisões profissionais, em que se ouve praticamente tudo aquilo que se passa dentro de campo, são os jogadores, são as equipas técnicas, são os presidentes de clubes, todos dizem algo contra os árbitros, todos criticam os árbitros, todos ofendem os árbitros. Portanto, não é bonito se ver. Daí também não ser nada positivo para a captação de jovens árbitros. Uhum. Agora, existem poucos, mas eu tenho acompanhado alguns, e principalmente nos escalões de formação, tenho verificado alguns jovens que têm valor, e certamente que, se forem acompanhados e bem acompanhados, vão continuar na arbitragem e vão-se fazer futuros árbitros, que tanto a Associação de Futebol de Évora precisa, ou menos pelo aquilo que foi dito pelo Quintino. Uhum. É caso para dizer que até agora, até ao momento, os jovens preferem a bola do que o apito. Vamos lá ver. Verdade, é verdade. Por enquanto é assim. Agora, nós sabemos que há de haver sempre alguns que não podem seguir as carreiras de futebolistas, de jogadores, porque percebem que a sua qualidade não permite para tanto, e vão enverdar certamente pelo apito, porque gostam de estar no mundo do futebol, e o mundo do futebol é, sem dúvida alguma, um mundo atrativo. Quem gosta de futebol gosta de andar nesse meio, e é um meio cativante, sem dúvida alguma. Eu próprio digo por experiência própria que também já andei metido nesse mesmo mundo. Claro. Vamos passar, aliás, eu diria, vamos saltar para um outro assunto. A alentejana de Reguengos de Monsaraz, Margarida Carreiro, sagrou-se vice-campeã da Europa por equipas em duplo mini trampolim na categoria de júniores. Não é assim, Pedro? Exatamente. Margarida, uma conterrânea minha, uma ginasta da Sociedade Artística Reguenguense, que por equipas trouxe a medalha de prata no campeonato duplo mini trampolim feminino. É uma modalidade que requer a execução de 2 saltos,
São 2 séries, cada série com 2 saltos. Depois terá a pontuação em termos de execução e depois de dificuldade, portanto, há saltos que são mais fáceis de fazer que outros, portanto, aí a diferença de dificuldade. E esta ginasta de reguengos, que nós já falámos em vários programas até, a Margarida Carreiro, tem vindo não surpreender, porque ela tem qualidade, mas tem vindo a estar constantemente no top. É uma das melhores ginastas portuguesas da atualidade, portanto faz parte da seleção portuguesa, fez um segundo lugar por equipas, mas também há que destacar a prova individual que foi feita e realizada pela Margarida, que ficou em 5º lugar a nível individual. Apenas uma portuguesa ficou à sua frente, que foi a Marta Silva, mas ela, com a sua presença num segundo lugar por equipas e um 5º lugar individual, só tem que vir satisfeita e deixa-nos a todos nós, não só reguenguenses, mas alentejanos, super orgulhosos, porque realmente é de louvar a participação da Margarida neste campeonato da Europa, que foi realizado em Sochi, na Rússia, uns quilómetros bem distantes de nós, mas que correu da melhor forma para esta ginasta da Sociedade Artística Reguenguense. E também aqui uma palavra e um abraço para o seu treinador, José Rondão, que já leva 45 anos, certamente não deve estar muito errado nos anos de treinador de ginástica, de trampolins, de mini-trampolim, duplo mini-trampolim, da Sociedade Artística Reguenguense. Portanto, tem sido aqui um homem sempre dedicado ao desporto, e em particular à ginástica e aos trampolins, que tem feito com que apareçam vários ginastas de qualidade. A Margarida não é a primeira e certamente não será a última ginasta de reguengos que tem feito provas internacionais e as tem ganho e tem trazido medalhas. Portanto, mas fica aqui os parabéns repartidos, mais para a Margarida, porque é ela que apresenta os resultados, mas também o seu treinador, José Rondão, que muito tem feito para que os ginastas estejam no topo. De referir ainda que a jovem alentejana em 2019 já tinha participado nos campeonatos do mundo no Japão, não é? Exatamente. Portanto, cá está, a Margarida tem vindo a crescer, a crescer constantemente. Podemos falar, inclusive, também de mais ginastas, o João Félix também, que nesse campeonato do mundo também esteve presente, portanto, mas vê-se aqui uma evolução extraordinária da Margarida, que esteve muito bem. Neste campeonato ela esteve a um nível enorme, fez um score de 61 pontos, isto é obra, 61 pontos é obra. É verdade que quem venceu fez mais pontos que ela, mas tem aqui uma prestação que se pode dizer mesmo muito boa, quase excelente. Se ela tivesse conseguido individualmente fazer também um lugar de pódio, esteve muito perto, trazia um resultado quase histórico, mas a verdade é que esteve a um nível enorme. Os meus parabéns uma vez mais para ela. E o Pedro já esteve na área, sabe do que está a falar, não é? Exatamente, já fui juiz de trampolins, inclusive também de duplo mini trampolins, juiz nacional, também sei o que é que os ginastas têm que fazer em termos de execução e dificuldade, a recepção, portanto, vários termos técnicos, podemos estar aqui o resto da tarde a falar, mas percebo qual é o trabalho e a exigência que é imposta a estes atletas para que depois saiam os resultados. Sem dúvida alguma que esse percurso tem sido feito e muito bem feito por parte da Margarida, e certamente que vai continuar a dar-nos alegrias e trazer bons resultados, tanto para Reguengos como para o Alentejo e como para Portugal, claro. Muito bem, Pedro. Vamos então para as notas finais. Olha, a minha nota final hoje era mesmo essa, era falar sobre a minha conterrânea, sobre a Margarida Carreiro, porque realmente temos que preencher o tempo com boas notícias, com algo que nos faz e que nos dá orgulho, e este o caso, sinto-me orgulhoso como reguenguense, como alentejano, como português, pelos resultados desta menina, que tem ainda muito mais para nos dar. Muito obrigada, Pedro. É o apito final da Revista Desportiva. Até ao próximo programa, até à próxima semana, que já vamos ter jogos no próximo domingo. Uma boa tarde e boa semana.